Top 10 ativos que mais se valorizaram em novembro, ou melhor, né, que mais chamaram a atenção aqui da valorização recente. Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é meu de investimento, já comenta em qual desses ativos você tinha na carteira. E claro, né, aqui vão aqueles disclaimers de sempre. Se você compra os ativos que mais se valorizaram numa janela de tempo, 1 mês, 6 meses, 1 ano, você já está muito provavelmente comprando um topo, né? Não funciona assim. Eu faço esses vídeos de uma forma um pouco mais divertida para você assistir, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com o mercado naquela janela, mas não para você sair comprando esses ativos que muitas vezes eles já subiram e já ficaram caros, né? Muito mais fácil você ter uma boa carteira, só seguir o plano, do que ficar tentando acertar o próximo que vai subir muito mais, tá? E essas análises aqui, elas nos ajudam muito a entender como é difícil prever os ativos que mais vão subir do próximo mês ou do próximo ano e assim por diante. Por isso que é interessante fazer essas observações para você ver que não é assim que você vai conseguir investir de fato. Mas a gente vai entender um pouquinho do que o mercado comprou mais nessa janela, que foi mais ou menos 30 dias, né? Mais ou menos novembro, não é exatamente igual. É uma aproximação lá do ETFs Brasil e tá pegando aqui 30 dias, então talvez pegue um ou outro dia de outubro ainda, tá? Mas é uma aproximação pra gente entender o mercado, tá bom? Então, dados os disclaimers, top 10 aqui, HTEC 11, lá do Itaú, né? Olha lá o Kaique. Quem conhece o Kaique? O Kaique, ele veio aqui no podcast, tá? A gente gravou juntos, show de bola. Se tiver interesse, dá uma olhadinha nos vídeos recomendados. Então, basicamente, é um ETF bem temático, tá bem concentrado para focar aqui em empresas com essa transformação aqui de saúde e bioinformática, né? Ou seja, você tem uma concentração aí, ações que focam nesse setor aí de bioinformática, saúde de forma geral. É como se fosse uma tecnologia aí da saúde, tá? Sincero como para vocês, eu nunca analisei no detalhe por conta dele ser pequeno e muito temático. Mas se vocês têm interesse, dá uma comentada aí. Ele rendeu mais ou menos 9,35%, tá? Em nono lugar tem aqui o Best 11 com 9,38% aqui naqueles 30 dias. No final eu vou mostrar a tabela completa, tá bom? Bom, o Best a gente tem uma análise completa no canal também, bem detalhada, né? Mas basicamente ele tá pegando aqui empresas que focam principalmente aqui no pagamento de dividendos, tá? Esse ETF tem crescido bastante, até que bem rápido. Ele pega aqui esses setores aqui, ó. Bancos de energia, saneamento, seguros e telecomunicação com pagamentos de dividendos mensais, tá? Esse aqui é a proposta da Investo. Indiretamente, essas empresas muitas vezes são de setores aí, de certa forma, um pouco mais seguros. Seguros não é a palavra ideal, né? Eu não gosto de usar perene, porque perene virou tão banal, todo mundo fala. Mas beleza. De certa forma, você tem aqui uma exposição a essa questão aqui de alta qualidade, tá certo? Ah, não comentei antes ali no HTEC, é só para referência, né? Taxa aqui de 0,50%. E aqui a mesma coisa para o Best 11, tá certo? As principais posições aqui do Best nesses setores que a gente já viu, beleza? E aqui tem as principais ações. A análise completa também tem no canal. Em oitavo lugar tem aqui o BDF 11 com 9,52% de valorização. Esse aqui é um ETF do Bradesco, né? Ações defensivas aqui da Bolsa Brasileira também. De certa forma ele é até um pouquinho parecido com outros caras da lista, né? Então serviços públicos aqui, utilities, olha lá, saúde, consumo não cíclico. Então maior estabilidade de resultados, né? Mesmo em cenários econômicos adversos. É interessante porque, por mais que ele é um ETF defensivo, a gente está tendo aí, de certa forma, um pequeno bull market aqui no Brasil, né? Um desempenho muito bom aí nos últimos 2, 3 meses do Ibov, enfim, né? Dos índices e das ações gerais. E mesmo que ele é defensivo, ele também sobe e acaba ajudando na valorização, né? Infelizmente, a gente não tem tantas informações aqui no site do Bradesco, mas assim, de forma bem geral, a taxa aqui é 0,20% ao ano. Depois a gente vai colocar eles todos no gráfico, tá certo? Mas fica aqui o bom resultado que eles tiveram. E em sétimo lugar tem aqui o LVOL 11, com 9,39%. Esse aqui é um ETF muito, muito interessante, tá? Me chama a atenção que a gente não viu o parceiro dele, o outro irmão, né, também da Nuasset, que é o High 11, de mais volatilidade, né? Esse aqui é o de baixa volatilidade. Por conta desse bull market, muitas vezes as coisas de alta volatilidade sobem, né? Sobem bastante. Isso aí acho que até pode virar uma análise do canal, né? High 11 versus LVOL 11, nesse período recente, que teve uma alta muito grande do Ibov, né? Vários dias seguidos de alta. A gente fala muito do Ibov porque é o parâmetro geral, né? Mas claro que o LVOL é diferente do Ibov, o High 11 também é diferente do Ibov, assim por diante. Mas quem realmente, o High 11 nem tá na lista, tá? Quem realmente se valorizou aqui foi o LVOL 11, aqui na faixa dos 9,39%. Esse aqui é um ETF bem interessante, porque ele apresenta aqui as ações do Ibov, né? Que tem baixa volatilidade. Tem toda uma anomalia da baixa volatilidade que a Nuasset explica. Bastante informação legal, eles têm bastante detalhe aqui no site. Eles também têm materiais publicitários muito bons, eu sempre elogio. Inclusive vou trazer eles para o ResultaCast. Já tenho o contato, eu tô me enrolando, a culpa é minha. Olha lá, e a taxa geral também 0,50% ao ano, tá bom? Então o que a gente tá vendo até agora, né? Poxa, o HTEC,
O HTEC aqui é internacional, tá? Não consegui falar direito antes, né? Mas você está exposto aqui é internacional. Mas o BEST, o BDF, né? E também o LVOL é tudo empresa brasileira, cara. Então o que a gente está vendo aqui? Que nesses últimos 30 dias, o ranking, as empresas brasileiras bombaram, cara. Esse aqui é a leitura de agora. Qual é a outra leitura? Deixar o like e se inscrever no canal. Essa é uma leitura espetacular para sua vida como investidor e eu vou te agradecer, hein? Bora, sexto lugar aqui tem o FIND11, 0,50% de taxa também. Tem uma análise também no canal bem completa. Basicamente você está se expondo aqui ao setor financeiro do Brasil. Então, novamente, ações brasileiras. Olha o Kaique de novo. Novamente, ações brasileiras. Para você conseguir aqui uma exposição um pouco mais, de novo, focada, concentrada, nichada, e que teve uma valorização aí acima de 10%, 10,23% mais ou menos, para você estar exposto nesse setor financeiro inteiro, tá? Esse aqui é um ETF que te dá uma exposição diversificada a muitas empresas, todas elas desse setor bancário. Dizem que no Brasil, quem é banqueiro se dá bem, né? É o que dizem por aí, né? Brincadeira. Mas você consegue uma exposição diversificada a esse setor, tá? Mas ainda assim, é um único setor, né? Você está relativamente concentrado. Dos mais diversificados até agora, é claro, né, o HTEC aqui, por mais que ele seja internacional e tal, ele foca muito no setor, né? Mas a gente tem aqui, ó, o LVOL, que ele pega o IBOV todo, né? Então você tem empresas de muitos setores diferentes, vários segmentos, né? Olha só, aqui a gente tem vários tipos de setores diferentes e tal, né? Algumas empresas. Talvez aqui também o BDF um pouquinho, assim, né? Mas ainda assim você tem menos setores e tal, ok. Já os outros, como o FIND11 aqui, eles são um pouquinho mais concentrados. Não diria concentrado, mas são estratégias um pouco mais amarradas, né? Setores um pouco mais definidos e tal. E isso é muito comum a gente encontrar nessas análises de top ETFs de um período, porque justamente os muito neutros, muito amplos, dificilmente superam os mais concentrados. Os mais concentrados são mais voláteis. Então, numa janela de tempo pequena, alguns vão variar mais do que a média grande, como o S&P, como o VT e assim o próprio IBOV, né? Olhando para o Brasil. Ou seja, você geralmente tem ativos mais concentrados nessas listas, por isso que você não deve ficar comprando os mais concentrados só porque eles subiram mais, né? Até porque, né, nesse mês muitos desses estão no top 10 de alta, mas em outros meses eles estão no top 10 de baixa, né? Tem os dois lados também, né? Em quinto lugar aqui, o TRIG11. O TRIG11, um ETF aqui de microcaps. Então, microcaps, mas são small caps também. De novo, né? Ações brasileiras aqui, as microcaps, ou seja, tem um beta relativamente mais alto na média. Ações pequenas, elas tendem a oscilar bastante, são bem mais voláteis, na faixa aí de 10,24% naquele ranking do ETFs Brasil, né, valorização dos últimos 30 dias, é uma taxinha um pouquinho menor que os outros, ok, mas você está exposto aqui de forma diversificada a esse tipo de empresa, né, não é um setor, enfim, você tem uma característica da empresa que são microcaps, ou seja, small caps bem pequenininhas, né, baixo valor de mercado, PL menor, mas que muitas vezes tem um potencial para alto crescimento. Só que tem um risco gigante, né? Muitas dessas, às vezes, podem fechar, quebrar, cair muito, desvalorizar. Então, acho que uma das coisas mais importantes é a diversificação. Se você investe em microcaps, fazendo picking, microcap picking. Olha o termo, né? Que os caras têm que inventar para explicar uma ideia. Então, você tem que ser muito bom. Então, muitas vezes é mais fácil você comprar o ETF, ainda assim, bem volátil, mas segue aqui a proposta em quinto lugar, tá? E, novamente, ações brasileiras, né? Em quarto lugar, aqui com 10,33% de valorização. Aqui, nesses últimos 30 dias, tem o ECO11, Índice Carbono Eficiente do Brasil, né? Cara, isso aqui é um ETF também que eu nunca parei para analisar aqui no canal, mas é um índice bem famoso, né? A taxa aqui da BlackRock é 0,38%. E, novamente, aqui, mercado brasileiro. Vocês notaram como o mercado brasileiro vem aqui, ó, teve um mês muito bom? Interessante, né? Então, só para quem não conhece, o ECO11 basicamente tem essa exposição aqui, ações brasileiras, que tem a maior eficiência, ou então menor, né? Emissão de carbono. Maior eficiência é o termo correto, né? Porque às vezes a empresa emite muito, mas ela é eficiente. É a menor produção de gases de efeito estufa, socialmente responsável de baixo custo aí, para vocês que queriam saber o que era, mas basicamente tem esse índice, né? Basicamente ele amarra aqui várias dessas empresas, tá? Então, ações brasileiras, então a gente tem aqui, né? Por exemplo, uma diversificação de diversos setores, né? Aqui você tem essas empresas, de certa forma, aí, com essa pegada um pouco mais da sustentabilidade, né? Um pouquinho de ESG, indiretamente falando. A maioria aqui, ó, alta capitalização, depois tem um pouquinho de média e também tem algumas small caps aqui, tá? De novo, setores estão bem diversificados e você tem aqui, por exemplo, a ordem geral aqui das empresas, né? Então, as maiores posições aqui, né? B3, Banco do Brasil, Itaú, Raia do Brasil. Esse aqui, assim, de novo, não é que é um ETF bom ou ruim, não é isso que eu tô falando, tá? É que muitas vezes tem que tomar um pouco de cuidado quando você compra algumas coisas assim um pouco mais temáticas, porque muitas vezes vai sobrepor com o que você já tem
e você não vai conseguir meio que ter noção dessa sobreposição no médio e longo prazo, tá? Por exemplo, se você tem, sei lá, Divo na carteira, Bova na carteira, né? Elivon na carteira. Elivon não foi um exemplo bom, mas os mais amplos aí, por exemplo. Cara, muitas dessas ações também estão lá dentro, entendeu? Pô, o Banco do Brasil vai estar em vários índices, né? B3 vai estar em Itaú, vai estar em vários índices, entendeu? Índices amplos, não tô nem falando de índice financeiro, entendeu? Agora, aí quando você começa a comprar ativos um pouco mais setorizados, um pouco mais concentrados, alguns até temáticos, vai ter uma sobreposição agora, mas no futuro pode não ter. E você, como investidor, deveria ter um pouco desse conhecimento. Pô, esse ano eu estarei mais concentrado nisso porque o índice de carbono está privilegiando mais tais setores. Ou então, não, historicamente falando, essas empresas mudam um pouco. Aí você tem que fazer um estudo. Mas, de qualquer forma, ficou aqui o resultado do Eco 11 em quarto lugar aqui da lista, né? Em terceiro lugar aqui, o TIR B11. Cara, já apareceu muitas vezes na lista o TIR B11. Esse aqui que é um ETF que paga dividendos, às vezes trimestral, segundo algumas variações lá do regulamento, mas que ele também é de ações brasileiras, que vem aqui, ó, índice TEV de vendas ativos reais listados, tá? Então você tem novamente aqui esse conceito, né, essa ideia, essa exposição aqui, ó, maiores empresas brasileiras, tá? Na B3, dos setores de utilities, shoppings, concessões rodoviárias, tá? Esse aqui é um ativo que muitas vezes ele tá aqui nesse ranking, muitas vezes eu não vou dizer também que ele só sobe, tá? Não é isso que eu tô falando, ele tem uma proposta muito interessante, tá? Só que tem um problema, infelizmente. Então a metodologia dele é muito interessante, o índice é bom, a taxa 0,50 não é absurda, enfim, na média, né, tudo certo. O único problema que eu vejo assim, claro, você tem que analisar perfil de risco, objetivo percentual da sua carteira, exposição internacional, aquela coisa toda, mas esse é um ETF que muitas vezes ele tá aqui nesse top rank com uma proposta interessante, mas o PL dele é muito baixo, tá? O PL dele infelizmente é muito baixo, só 2 milhões. Isso aqui eu já venho acompanhando o ano inteiro, tá? Tá assim já faz muito tempo. Infelizmente ele não tracionou de verdade, não sei se falta marketing, enfim, estratégia da empresa, né, da gestora aqui do BTG, mas é um ativo que você, enfim, tem market maker, você tem liquidez, ok, mas não tem a mesma eficiência do que um ETF que tem 100 milhões, 1 bi, assim por diante, tá? Mas ele é, de fato, interessante aí para essa proposta de setores e ações ali com boa qualidade, tá? Claro que ele também vai pagar dividendos, então você vai ter aquele imposto de renda, se você não buscar isso, não é eficiente, não é tão interessante. Eu, por exemplo, não busco isso, mas é um ativo para ficar de olho aí, que teve valorização acima de 10,59% nesse período, tá certo? Anthony, TIR B11 é bom, é ruim, o que você acha? Eu acho que você tem que entender de verdade quais ETFs são mais úteis para você aqui na Central Justa Capital. Inclusive, hoje é o último dia da Black, tá 20% off. A Central sim é um ecossistema completo para você aprender de verdade a se planejar, ter o conhecimento dos ETFs, montar uma estratégia para crescimento ou para renda passiva e buscar a sua independência aí no mercado dos ETFs. Vale muito mais a pena você aprender a investir dessa forma. Ainda assim, tem uma carteira recomendada de bônus lá para você conseguir entender a lógica, ou até copiar se quiser. Se tiver mais interesse, acesse ali a descrição para saber mais. Bom, em segundo lugar aqui tem o QLBR11. Esse ETF aqui é bem recente, né, um dos mais novos. Investo aqui com vários ETFs no ranking, hein? Então, empresa de qualidade do Brasil. Segundo lugar aqui com 10,7% de valorização nesses últimos dias, né? Também taxa na próxima aqui de 0,50%. Esse aqui é um ETF que a Investo fez aqui em parceria com a Rio Bravo, mas basicamente eles têm um critério ali de seleção com qualidade, valuation atrativo, liquidez, uma série aqui de camadas que eles vão destrinchando ali as ações brasileiras para selecionar, vamos dizer assim, as melhores, as mais adequadas segundo aqui a metodologia. Tem um vídeo completaço aqui no canal, não vou ficar repetindo conceitos que já disse no vídeo com mais detalhes, né? E novamente a gente tem aqui, né, mais uma vez, ações brasileiras com destaque, tá certo? E em primeiro lugar aqui, ó, o TIL 11 também da Investo, subindo aí na faixa de 11,34% naquele ranking do ETFs Brasil, taxa de 0,50% ao ano, e você tem novamente aqui o setor de utilities, né, utilidade pública. Como esteve presente o setor de utilities aqui em diversos ETFs? Vocês notaram isso? Energia elétrica, água, saneamento, gás. Interessante, né? Realmente foi um mês aí, uma janela, vamos dizer assim, muito boa para esse setor de forma geral, tá? Você tem aqui uma diversificação em relação a esse setor específico, então você tem uma certa concentração setorial, mas uma diversificação do setor em si, e teve aqui um desempenho muito interessante nessa janela, tá? Então, para quem quer fazer o tira-teima aí, né, só acessar ETFs Brasil, é grátis.
eu só puxo aqui o retorno de 30 dias e a ordem que eu peguei aqui para esse vídeo, ela tá justamente aqui nesse, enfim, né, no bloco aqui do site, tá? Só ordenei e aí fui apresentando aqui para vocês essa ordem. Peguei os 10 primeiros, né? Depois tem outros aqui, ó, Korn 11, Isus, Elas 11. Elas 11 é um que eu devia fazer análise, né? Quem conhece esse ETF? É um ETF só com mulheres na liderança. É pra gente analisar, né? Fazer uns comentários aqui. Enfim, é claro, olhando de forma geral aqui os ETFs nessa janela, tá? E aqui muda um pouquinho a ordem, porque o ETFs Brasil ele não atualiza cravado 30 dias, mês fechado, tá? Mas basicamente eles estão aqui, eu deixei ainda o BOVA aqui com a linha tracejada para você ver um pouquinho da métrica do IBOV, né? Então aqui tô pegando um pouquinho antes de novembro aqui, né? Não importa muito a ordem exatamente, mas fica aqui um destaque, né? Olha o TIR B11, acho que nem atualizou ali no ETFs Brasil, né? Cara, olha o TIR B11, a rajada que deu aqui, ó, na finaleira, né? Do nada. E o que a gente percebe aqui, né? Depois do dia 20, 21, mais ou menos, muitos ETFs, olha só, se valorizaram consideravelmente, né? Aí você pega aqui esse período mais curtinho, ó. Por exemplo, você pega desse fundo aqui, olha lá, 21 de novembro, cara, coisa de uma semana aqui, né? Pô, subindo 7%, ao fim de 5%, TRIG e assim por diante. Cadê uma esticada, né? O BOVA nesse mesmo período subiu 2,7%. Interessante. Bom, esses foram os ativos aqui que mais se valorizaram nessa janela, não é exatamente cravado em novembro, né? Vocês entenderam aqui a lógica do ETFs Brasil. E claro, se você quiser ver uma análise sobre os índices ETFs mais amplos, mais neutros, que não é um top, né? E sim, de forma um pouco mais geral, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, pegando aqui o year to date, né? Do ano até agora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo, resulta capital.